A gente está terminando a regra da comunidade, apesar de ter sido bastante coisa. Na verdade, eu só trouxe trechinhos da regra, mas hoje a gente vai ver só mais duas passagens da regra da comunidade. Vamos entrar no hino e continuar com os paralelos com Jesus. E à medida que a gente vai se aproximando de Jesus, aos poucos a gente sai dos essênios. Talvez hoje dê tempo da gente sair dos essênios e ir para a escola de Jesus. A gente viu a abertura da regra, vou só passar os slides aqui para a gente lembrar. A questão dos filhos da luz e filhos das trevas, a retidão, o caminho da retidão, as virtudes, a caridade, a justiça, a bondade, a sabedoria, a humildade, a gente viu. Algumas comparações com o estilo de linguagem, o estilo de ensinamento entre trechos do Evangelho de João, sobre a luz e as trevas, e a questão dos essênios buscarem essa via de simplicidade, de contemplação, afastados da vida urbana, no deserto, e não acumular tesouros na terra, serem contra o acúmulo de riquezas, a busca por poderes na terra, e essa ideia de que o reino da luz não é um reino deste mundo. A questão do banho, que eles tomavam todos os dias, a purificação de corpo, alma, as virtudes e a limpeza, e após esse banho, o encontro na Santa Ceia, onde eles partilhavam o suco de uva, o vinho novo e o pão. E durante essa cerimônia, 12 estavam reunidos e um 13º oficiava na mesa uma invocação, um ensinamento, e esses que participavam dessa Santa Ceia só podiam participar aqueles que haviam passado pelo período probatório de pedido do ingresso na comunidade. E aí, lembrando que Jesus também tem essa imagem da Santa Ceia, a partilha do pão e do vinho, e também eram 12, então talvez não seja uma coincidência. Esse 12 aqui pode ser simbólico, porque não quer dizer que eram apenas 12 discípulos, tá? Só reforçando. Os preceitos da congregação, que ela era aberta a todo que quisesse ingressar na comunidade, mas que ele deveria submeter a sua conduta ética no mundo, os seus atos deveriam ser postos à prova pelo guardião da comunidade, e ele deveria demonstrar o seu conhecimento para saber se ele seria digno de entrar na comunidade dos essênios. E aí as várias sanções, né, cuidados uns com os outros, não interromper os irmãos, não falar mal dos outros, não dormir durante a reunião, não caluniar, né, esse era o mais grave. Tudo aquilo que a gente tem que observar na nossa conduta espiritual quando estamos lidando com um grupo de condiscípulos, né, de irmãos na busca, realmente uma comunidade de buscadores do caminho da luz que ingressaram numa comunidade iniciática, uma comunidade verdadeiramente espiritual. E esse foi o último slide que a gente viu na última reunião, sobre a questão do conselho e que todos se submetem ao conselho da comunidade. Então, havia uma certa hierarquia. Então, hoje, eu trouxe algumas capas de livros, nas imagens, vocês vão observar. Eu não li todos esses livros, tá? Eu li alguns, mas outros não. Trouxe só como um exemplo de como essa relação entre Jesus e os essênios vem sendo debatida e estudada desde que os manuscritos do Mar Morto foram traduzidos. Então, por exemplo, nesse aqui, Jesus e os essênios. Então, a gente encontra em inglês muito material. Muita gente cogitando qual é esse contato que Jesus teve ou não teve entre os essênios, porque, como a gente tem visto aqui, existem semelhanças que são muito próximas e a gente começa a cogitar, né? Aqui é o finalzinho da regra da comunidade, que é mais algumas passagens, eu vou ler com vocês e a gente continua. Quando estes se tornarem membros da comunidade de Israel, dentro de todas essas regras,
separar-se-ão da morada dos homens sem Deus e retirar-se-ão para o deserto, a fim de preparar o seu caminho, tal como está escrito. É uma citação de Isaías. Preparai no deserto o caminho aplanai no deserto uma vereda para o nosso Deus. Que é também aquela ideia de João Batista, estar preparando os caminhos para o Senhor. Vem dessa ideia de Isaías, que é muito abraçada pelos essênios. E aí que eu fico com dúvida se eles estão realmente pensando em preparar um caminho para um mestre que vai nascer, um novo ciclo, uma nova roda do Dharma, né, como a gente fala na teosofia, ou se esse preparar o caminho para o Senhor também é um preparar do caminho interior, é se afastar do centro urbano, se retirar como os monges do deserto e preparar esse caminho interior, né, para que a gente possa realmente se afastar daquilo que não nos traz nenhum benefício, não só na vida presente, como na colheita das vidas futuras, né? Tudo aquilo que nos envolve muito no mundo, na vida mundana, né? Talvez não seja uma boa forma de preparar o nosso caminho. Então, os essênios estão nessa busca contemplativa, essa busca de abrir caminhos para que o verdadeiro Deus interior se manifeste entre eles, em cada um deles. Essa vereda, esse caminho, é o estudo da lei que ele ordenou por intermédio de Moisés, para que eles possam agir de acordo com tudo que foi revelado de época em época, e conforme os profetas revelaram pelo seu Espírito Santo. Também a ideia de que são épocas, né? A gente que estuda a doutrina secreta, a gente sempre pensa também nas questões cíclicas. E aí, embaixo, a gente vai ver que os essênios, realmente, eles enfatizavam que o sacrifício, e aí a gente traz aquela imagem de Jesus, seu Cordeiro de Deus, né? Esse sacrifício não é um sacrifício da paixão de Cristo, como a gente aprendeu na catequese, mas é o sacrifício da personalidade, o sacrifício de nós mesmos, o sacrifício de nós como servidores da luz, né? Nós abandonarmos nossas buscas pessoais, como a Blavatsky abandonou, por exemplo, e nos dedicarmos ao caminho da luz e ao trabalho, servir o trabalho dos mestres. Então, a gente encontra essa ideia aqui, que vai contrastar os essênios com todos o outro judaísmo tradicional da época, que praticava o sacrifício de animais, né? E Jesus deixa claro que ele não quer o sacrifício de animais. Então, quando ele diz que não é sacrifício que ele quer e que ele está sacrificando a si mesmo, de uma forma simbólica, ele está falando como um essênio. Então, na regra, a gente encontra essa passagem. Quando estes se tornam membros da comunidade de Israel, de acordo com todos esses preceitos, deverão estabelecer o espírito de santidade em consonância com a verdade eterna. Deverão expiar a culpa pela rebelião e pelos pecados de infidelidade, para que possam obter a bondade para a terra. Sem a carne dos holocaustos e a gordura do sacrifício. E a oração oferecida da forma certa será como uma aceitável fragrância de retidão, e a conduta perfeita como uma agradável oferenda de boa vontade. Abandonar, o que é essa infidelidade? O que é ser realmente um infiel? Não é trair a comunidade, não é trocar de time, digamos assim. Ser infiel é você não agir com fidelidade à sua luz interior. É você não agir com retidão. Você é infiel quando você permite que as paixões dominem as suas ações. Você é infiel quando você se envolve com aquilo que é transitório, que é efêmero e que só traz mais sofrimento, que é essa vida mundana, é a busca por essas coisas do mundo. Então, para os essênios, abandonar a infidelidade é uma forma de desapego do mundo, como quando Jesus, em Pia Sofia, fala sobre as renúncias, as várias renúncias que devem ser feitas. E a gordura dos sacrifícios. Então, os essênios, né, se opondo realmente aos sacrifícios de animais. E dizendo que a forma certa de sacrifício é se oferecer com uma conduta reta no mundo. Se você
tem uma conduta reta, se você tem uma conduta dedicada aos assuntos espirituais, você está fazendo um sacrifício pela humanidade. Esses são os salvadores do mundo, né? E a oração. Então, como quando Jesus fala que ele não quer sacrifícios e que, na verdade, ele quer que nós, orando ao Pai, em silêncio, em segredo, como os essênios faziam, a gente dedica as nossas vidas à contemplação do divino e a fazer o bem aos outros. E esse é o verdadeiro sacrifício. Então, os essênios, eles tinham essa ênfase. E talvez Jesus também teria ela, mesmo se ele nunca tivesse conhecido os essênios. Mas o jeito que ele fala é muito parecido com o deles. E ele é muito parecido. Então, para mim, vai fazendo sentido mesmo a presença de Jesus entre os essênios. Vamos para a próxima. Aqui mais uma capa de livro, Jesus e os manuscritos do Mar Morto, revelando as raízes judaicas do cristianismo, só como curiosidade. E aí a regra termina com regras para o instrutor. Então, ela é composta pelo mestre da retidão, provavelmente, mas ele deixa essa regra para que seus sucessores também possam saber exatamente como deveriam agir. Então, esses são os preceitos pelos quais o mestre se conduzirá nas suas relações com todos os vivos, de acordo com o preceito próprio de cada época e de acordo com o valor de cada homem. Aqui já chama atenção que são preceitos como o mestre deve se relacionar com todos os vivos. Novamente, aquela linguagem que Jesus usa no próprio Novo Testamento, que contrasta os mortos com os vivos, aqueles que dormem e aqueles que estão despertos. Então, esse mestre na comunidade, esse mestre da retidão, ele está se relacionando com os vivos. O que isso quer dizer? Muito provavelmente que ele está se relacionando com aqueles que já têm algum pé na senda. Não é um grupo qualquer, não é só uma comunidade, que é o que eu venho enfatizando nas últimas reuniões, mas vai ficando cada vez mais claro isso, vocês não acham? Ele está se relacionando com aqueles que despertaram para a vida. Como no mito de Adão e Eva, por exemplo, o homem está morto, né? Ele é um verme, ele rasteja pela terra, ele é um barro que não consegue se levantar. Ele ganha a verdadeira vida e consegue se tornar um ser vivente quando o espírito do homem primordial sopra nele a vida, o Ruá e o Nefesh, na linguagem da Cabala, né? Então, aqueles que têm o despertar a partir do espírito são os vivos. E é para esses que a comunidade está sendo conduzida. Aqui no segundo parágrafo, continuando. Ele deverá executar a vontade de Deus conforme tudo que foi revelado de era em era. Ele deverá percorrer todo o conhecimento descoberto através dos tempos, juntamente com os preceitos da época. Ele deverá separar e avaliar cuidadosamente os filhos da retidão, conforme seus espíritos. Ele deverá manter-se firme ao lado dos eleitos daquele tempo, conforme a sua vontade, como ele mesmo ordenou. Ele deverá julgar cada homem de acordo com seu espírito. Ele aceitará admiti-lo de acordo com a pureza de suas mãos e promovê-lo-á de acordo com seu entendimento. E ele irá amar e odiar na mesma maneira. Então, aqui o mestre da retidão, ou o instrutor da comunidade, ele vai executar a vontade do divino conforme foi revelado a cada era, a cada ciclo, a cada grande ciclo, a cada era. Há uma vontade que deve ser cumprida e a função do mestre da retidão é ser um executor dessa vontade. Então, os essênios, eles têm essa ideia, a Blavatsky depois vai comentar sobre isso, de que eles tinham essa noção de eras. E ele também tem que separar e avaliar os filhos da retidão conforme seus espíritos. Novamente, a ideia do guardião e o mestre como um juiz, alguém que vai julgar, não no sentido de condenar ou julgar nesse sentido negativo que a gente fala, mas no sentido de dar o peso, como no livro dos mortos egípcio, quando a gente morre, nosso coração é pesado na balança, né? Então, o mestre da retidão, ele vai avaliar cada
cada um que se aplica à comunidade, cada neófito, de acordo com seu espírito. Ele deverá manter-se firme ao lado dos eleitos daquele tempo, conforme sua vontade, e julgar cada homem, né, de acordo com seu espírito, e admitir ou recusar de acordo com a pureza, e promover cada neófito, ou cada um que entra na comunidade, de acordo com seu entendimento. Então, à medida que a pessoa ingressa na comunidade, vai demonstrando uma pureza de alma e um entendimento profundo, ele também vai ser promovido aos graus dentro da comunidade. É uma avaliação da alma, e não uma avaliação de nós como um julgamento final, assim. Mas as intenções reais. E aí, daí a importância da gente ser sincero, porque o maior problema que a gente vê dos maus karmas gerados não é quando a gente erra, ou quando a gente se engana, ou comete um pecado, que é errar o alvo, né? É quando a gente não tem sinceridade no coração. Tendo sinceridade, o mestre vai saber avaliar. E aí ele vai colocar de acordo com o grau da conduta e do entendimento. E aí, continuando no terceiro parágrafo, ele não irá repreender os homens do inferno, nem irá discutir com eles. Ele deverá ocultar os ensinamentos da lei dos homens da falsidade, mas conferirá o conhecimento verdadeiro e o julgamento justo àqueles que escolheram o caminho, guiá-los a todos no conhecimento de acordo com o espírito de cada um e de acordo com a regra da época. E assim os instruirá nos mistérios da maravilhosa verdade, para que no seio dos homens da comunidade eles possam caminhar perfeitamente juntos em tudo que lhes foi revelado. E aqui o mestre da retidão dá uma dica muito boa sobre a nossa conduta no mundo. Se nós estamos buscando as coisas que são da alma, os assuntos espirituais, não devemos repreender os homens que estão no inferno, e nem discutir com eles. Porque não adianta, né, nesse sentido. Não vamos tentar entrar em contendas com pessoas que não se importam com o caminho. Podemos sim disponibilizar um ensinamento mais acessível, devemos sim instigar, incentivar suas almas, mas não entrar em contendas e nem repreendê-los. E também ocultar o ensinamento dos homens da falsidade. Por quê? Porque esse ensinamento ele é precioso. E o ensinamento mal usado, ele acaba sendo perdido e distorcido, que é o que a gente vê acontecendo na nossa atual Kali Yuga, né? As coisas vão se diluindo e vão sendo apropriadas, e vão sendo distorcidas. Os mestres, para os mestres é muito importante a gente, nós sermos como guardiões dos ensinamentos, né? Então, ocultar os ensinamentos, porque são ensinamentos dos mistérios. Não no sentido de vou guardar só para mim e não vou permitir que os outros tenham acesso, mas tanto como preservar aquilo que é sagrado, nesse sentido de preservação, quanto no sentido de respeito ao tempo de cada pessoa. Porque dar a uma pessoa mais do que ela é capaz de receber é uma coisa muito perigosa. Claro que nós aqui somos só estudantes, os mestres eles sabem essa medida. Mas esse manual é para o instrutor da comunidade, né? Então ele tem que estar atento a isso. Porque à medida que a gente tem mais consciência do ensinamento, maior é a cobrança kármica a respeito. Então, cuidado até por compaixão, não oferecer mais do que deveríamos. E todos são guiados de acordo com o espírito de cada um e de acordo com a regra da época. Olha que interessante, respeitando a realidade de cada época e o espírito de cada um, a tendência de cada um. O Hodgson diria, o raio de cada um. Um bom mestre vai saber abordar de acordo como é melhor para cada pessoa. Algumas vão mais por uma via cerimonial, outras mais por uma via mística, alguns vão pela devoção, pela entrega pelo amor, outros vão pela força de ação, na Karma Yoga. Então, um bom mestre vai guiá-los de acordo com seu espírito e de acordo com a época. Então, ao longo das épocas, os mestres vão colhendo esse ensinamento, guardando, preservando esse ensinamento, mas também transformando ele
para se tornar mais acessível ou palatável para as mentes de sua época. E a gente vê isso quando a gente estuda teosofia, essa linhagem dos vários ensinamentos que vão mudando de roupagem, mas é tradição sabedoria. Sim, é a ideia que a gente encontra na Voz do Silêncio, né? Obrigada, Jaime, pela sua Uhum. participação sempre. Na Voz do Silêncio, né? Que se não pode ser o Sol, seja um humilde planeta. E a gente costuma brincar, acrescenta, né? Se você não pode ser um planeta, seja uma vela, um fósforo, o que for. Sempre há alguém que pode estar precisando mais do que você. E aqui não é no sentido de se colocar como superior ou melhor do que os outros, mas simplesmente de olhar para os outros como irmãos e perceber que alguns irmãos são mais velhos e outros são mais novos. E a gente dá o que a gente tem, a gente dá o que a gente pode, né? Eu concordo muito com você. A sinceridade está muito na motivação, né? A gente colocar o coração naquilo que a gente busca é investigar o porquê estou buscando, porque eu quero me vincular a esses mestres, a esses ensinamentos, porque que isso me toca. À medida que toca verdadeiramente, vibra no coração e vibra na alma. E aí a gente realmente pode se conectar a uma compreensão do ensinamento e às vezes se conectar à vibração dessa fraternidade, desses mestres. Mas se as intenções não são purificadas, isso pode também levar acesso ao ensinamento até um certo ponto, e esse ensinamento acaba nos fazendo mais mal do que bem, porque nossa intenção não é boa, e a gente acaba fazendo mau uso dele, e às vezes até fazendo mal para o próprio ensinamento, né? Então é sempre a questão de saber a medida. E isso é o mais difícil, eu acho, no caminhar espiritual, né? A gente tenta compartilhar porque aquilo que nós compartilhamos é por amor, né? Aquele sentido de que um ensinamento que te toca, que te move, que te empolga, e você pensa, quero poder partilhar isso com quem tem a busca semelhante à minha. Mas o quanto a gente deve entregar me faz lembrar de uma passagem de Plotino, o fundador da escola neoplatônica, quando ele fala que não é possível falar dos mistérios para aquele que não vivenciou os mistérios, que existem coisas que são do âmbito da experiência. E alguns ensinamentos abrem portas que devem ser abertas somente junto com a presença de um instrutor que possa te guiar. Assim eu entendo, pelo menos. Talvez por isso também os essênios tivessem esse cuidado de ter regras tão bem delimitadas, porque justamente eles sabem que vai aparecendo problemas no trabalho em um grupo que está buscando uma vida espiritual. Para contrastar aqui com essa passagem da regra da comunidade, eu trouxe uma passagem da Bíblia, Novo Testamento, que traz ideias semelhantes, né? Em João 5:29, os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação, nesse sentido de que a alma é julgada pelas ações que faz, não que um Deus externo nos julgue, mas é nós mesmos a partir de nossas escolhas, assim eu entendo. E aquela famosíssima passagem, né? Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando se vos despedacem. Geralmente falam de não jogue pérolas aos porcos, né? E a gente pensa, nossa, Jesus estava xingando as pessoas, mas ele não estava xingando, ele estava enfatizando um problema que existe para quem lida com assuntos espirituais. Né? Não jogar pérolas a quem não está pedindo elas. Os porcos, eles estão o quê? Fuçando a terra, o lixo, né? Comendo de tudo que está ali jogado na terra no mundo. E a segunda questão, né? Não jogue aos cães para que eles não pisoteiem e, voltando-se contra vós, vos despedacem. E aí entra a questão da preservação da tradição e do ensinamento espiritual. Por isso, alguns ensinamentos são abertos e alguns são mais esotéricos, porque o mau uso deles também pode se voltar contra nós. Jesus já estava dando essa dica. Uma última foto para a gente ir se despedindo aqui da comunidade de Qumran. As cavernas. Eu fiquei olhando essa foto e pensando como que eles entraram nessas cavernas para guardar os jarros, porque fazendo rapel, escalando, o que vocês acham? E aqui em cima tem as ruínas da comunidade, né?
E lá onde aparece lá em cima uma nuvem fazendo uma sombra no céu, ali é Jericó e o fim do Rio Jordão, que deságua aqui no Mar Morto. Só para a gente ter uma visão mais clara de onde era realmente essa comunidade.